Olá, boa tarde. Cá estamos nós, preparadíssimos para iniciar mais um programa que hoje conta com a participação de, na realidade, três convidadas, mas vamos assim dizer, dois temas distintos. Vamos estar à conversa com a Petra Tavares, que nos vem falar aqui um bocadinho sobre gestão emocional. Vamos saber o que é este tema, como melhorar a nossa gestão emocional, algumas estratégias. E de seguida vamos falar também com a Kátia Leonardo, que é Vocal Coach, e vamos saber aqui um bocadinho vocal de voz. Se bem que hoje querem que eu também fale francês, não sei como é que isto vai correr, portanto não percam até ao fim porque vai valer a pena. Vamos ter aqui também uma pequenina demonstração no final aqui deste treino de voz. Portanto vai valer muito a pena, conto com a sua participação aqui até ao final do programa. Já sabe, temos o nosso Facebook sempre disponível, Programa Conversa de Mulheres, e também o nosso Instagram, conversa.mulheres. Temos um e-mail que passa em rodapé, temos um número de telefone que passa em rodapé para o qual pode mandar as suas sugestões. Hoje tem aqui uma pessoa sentada que já foi nossa convidada, hoje não vem como convidada, mas que eu já disse então, tem que mandar um e-mail e vir aqui para ser nossa convidada e falarmos sobre alguns assuntos que são muito interessantes. E se calhar esse é o seu caso também. Pode ser nossa convidada, pode conhecer alguém que teria todo o interesse em estar aqui, interesse para a pessoa em questão, mas também para quem nos assiste aí desse lado. Então, para isso serve o nosso número de telefone e também o nosso e-mail. E não poderia deixar de referenciar o nosso YouTube da Curiacos TV, este canal fantástico, mesmo do meu coração, porque é que será? Então este canal fantástico, playlist Conversa de Mulheres, programas completos, são os mais atuais, tem também outras playlists já das várias temporadas, como eu costumo referir para quem nos acompanha diariamente. Então tem os programas completos, ao fim de 15 dias de passarem em direto estão disponíveis no YouTube e pode partilhar com quem mais gosta, com quem precisa. Temos falado de temas muito importantes e deixo aqui já um convite, porque estamos a começar este mês de março, em que se celebra, se comemora, se lembra, não sei qual é a palavra certa, aqui o Dia Internacional da Mulher, e vamos ter um programa especial nesse dia, portanto vou já deixando aqui o spoiler para... Não podem perder, está bem? Aqui o teaser, como quiserem. E pronto, disponíveis em várias plataformas, inclusive no satélite, e vamos então conhecer a nossa primeira convidada e começamos agora. Começa março, começa em grande e agora temos aqui umas novidades. Volto já a seguir. Então, como já viram, vamos estar como eu já falei, já viram no separador, vamos falar de saúde e bem-estar e hoje vamos receber aqui Petra Tavares. Olá! Olá! Muito bem-vinda, boa tarde. Vem-nos falar de quê e porquê é que nos vem falar disso? O que é que a permite falar disso? É isso que eu pergunto. Então, o que é que me permite falar de emoções? Exato. Bem, se calhar, ser um ser humano já começa. Não é? Né? Todos os seres humanos têm que gerir emoções, não é? Então, mas quem é a Petra? A Petra faz o quê? Já para as pessoas situarem. Então, eu estudei Psicologia, tirei mestrado em Psicologia Clínica, tenho atuado desde 2016, 2017 nesta área, já trabalhei com crianças e adolescentes, já trabalhei com idosos e neste momento trabalho com adultos. Então já passei aqui pelas diversas faixas etárias. Muito bem, isso é muito bom. Sim, então já tenho aqui um bocadinho de experiência em cada faixa etária e neste momento trabalho só com adultos e jovens adultos e alguns adolescentes. Recentemente, no ano passado, também tirei uma certificação internacional em coaching, porque também gosto muito desta área e de combinar aqui muito a psicologia clínica com o desenvolvimento pessoal, que acho que é muito importante e pertinente. Aliás, hoje em dia. Hoje vai ser um programa de coaches. Temos aqui, eu há bocado não disse, mas eu já sabia, portanto temos aqui a Petra, que também tem esta vertente, sim, não é? Sim. É psicóloga, mas tirou aqui também esta vertente, e a nossa convidada seguinte também a mesma coisa, também já vamos conhecer, não vou já desvendar, tem que ficar aí desse lado. Petra, nasceu onde? Sempre quis ser psicóloga? O que é que a fascinou na psicologia? Foi um acaso? Como é que isto aconteceu? É assim, um acaso não foi. Eu costumo dizer que a psicologia basicamente me escolheu, porque eu desde miúda sempre fui uma vida muito faladora. Pelo que os meus pais me dizem, era assim muito cusca, era muito faladora. Cusca? Sim. Era muito cusca.
Era. Queria saber a vida dos vizinhos e essas coisas. Não, era mais dos familiares, ficava assim atrás da porta a só, espreitar as pronto, uma conversas. coisa já Sim. mais em família. Sim, então sempre fui assim uma miúda muito espreguitada, muito faladora. E desde criança, desde 11, 10 anos, acompanhava a minha irmã em situações de voluntariado, então sempre tive assim muito contacto com esta área humana, com esta vertente de ajudar as pessoas. Então acho que sempre esteve ali dentro do meu bichinho. Depois ali no secundário é que tenho psicologia, que se confirmou e não me imaginava fazer outra coisa, a não ser alguma coisa Escolheu relacionada logo com a pessoas. psicologia? Sim, sim. Até o nono ano não sabia bem o que eu queria fazer. Depois ao entrar no secundário tive a cadeira e tive certeza. Exato. Sabe que muitas psicólogas que eu tenho o prazer de receber dizem isso. Sim. E há outros que dizem que ficaram apaixonados pela psicologia. Eu já disse aqui, vou voltar a dizer, parabéns aos professores de psicologia deste país, Sim. do secundário, Sim. porque muitas pessoas que até acabaram por não ser psicólogos pensaram em ser psicólogos porque tiveram essa cadeira. Sim, eu não tive esse exatamente. privilégio, mas Se também calhar adorei. por isso é que não fui para a psicologia. Não, porque eu já estava nas matemáticas, ok. já não era Então pronto. no meu tempo não era passível, que eu sou do tempo em que eram poucas disciplinas, era tudo muito focado. ok. Mas que tive psicologia na faculdade, na universidade, e também fiquei apaixonada, também achei que é uma área que eu iria, que eu gosto. Sim. Não é por isso que nós falamos disto aqui, é porque precisamos falar muitos temas. Sim, é muito importante. Mas realmente. depois quando foi, achou mesmo que era isto? Sim, e não me imagino fazer outra coisa. Sim. Eu neste momento até concilio contra a atividade profissional, sou técnica de ação social, aqui mais de apoio social e tudo mais, mas não me imagino sem a psicologia. Tanto que tive até um tempo afastada um pouco da psicologia clínica, só aqui mais focada na vertente social e comunitária, mas desde o ano passado que veio aqui novamente aqui o bichinho, não, eu preciso de voltar a isto, é realmente isto que eu quero. Às consultas, às sessões. Às consultas, às sessões, ao atendimento individual aqui mesmo na área clínica. E realmente senti necessidade de voltar a isso, porque ainda não faz parte também daquilo que eu quero, daquilo que eu gosto. Então retornei e agora concilio as duas atividades profissionais. E uma atividade traz conhecimento para a outra, não é? Sim, totalmente. Eu não me vejo a fazer uma coisa sem a outra. Eu, quando optei por seguir psicologia, eu sempre disse que eu nunca me via uma psicóloga simplesmente sentada no escritório num 1 para 1. Gosto muito do contexto de rua, gosto muito do contexto de pessoas, gosto muito do contexto de grupo. Técnica social, podemos saber? Sim, claro. Basicamente trabalho numa EPSS, onde atendemos famílias vulneráveis, pessoas em situação de sem-abrigo, onde prestamos aqui apoio em termos de apoio alimentar, em termos de necessidades básicas que as pessoas precisam, então fazemos ali um atendimento social e apoiamos nesse sentido. Também trabalho com pessoas que estão em situação de desemprego para ajudar aqui a integrar no mercado de trabalho, a desenvolver algumas competências Isso tudo sociais. nessa IPSS. Isso tudo na IPSS, exatamente. Tenho aqui um desafio para si, porque os Diga. fáceis sabem. Tem que trazer cá a IPSS, deve ter homens, tem que trazer às conversas das manhãs, que eu aqui não posso receber homens. Pronto, estão a ver? Coleguinhas, viram? Arranjamos mais umas convidadas. Boa. Viram? Só isto aqui, quem é para os outros é para nós também. Sim, então, mas vamos à gestão emocional, porque aquele relógio é o meu único inimigo neste estúdio, é aquele relógio. Eu agora já cortei o cabelo, já não tenho inimigos ali dentro na regi, porque já não, o meu microfone já não bate nos cabelos. Gestão emocional. Sim. O que é isto da gestão emocional? Porque se fala tanto em gestão, agora há gestão para tudo. Sim. Gestão de tempo, gestão de dinheiro. Sim. Gestão emocional, o que é isto? Então, gestão emocional eu vou tentar traduzir mesmo por miúdos e trazer de uma forma bastante prática. Adoro isso. Ok? Basicamente, gestão emocional é a capacidade que eu tenho de reconhecer o que é que eu estou a sentir e de reconhecer o que é que o outro está a sentir. Ok? Porque na prática, eu digo isto na prática porque não vale nada eu saber o termo burocrático ou o termo por miúdos de gestão emocional se eu não souber aplicar isto na prática. Então, basicamente, isto funciona para eu perceber como é que eu me estou a sentir, como é que determinadas situações me fazem sentir, o que é que me traz raiva, o que é que me traz tristeza, o que é que me traz alegria, o que é que me traz medo. Eu consegui detectar, ok, eu estou-me a sentir assim, e também quando estou em conversa com o outro, eu consegui perceber, ok, o outro está-se a sentir assim. Porquê é que falou aí dessas emoções, não é? Que são as emoções básicas. Sim. Que, se não sabem ainda, têm que ver os nossos programas, porque eu já aprendi isto aqui sentadinha neste mesmo sofá. Quais é que são estas emoções básicas que toda a gente tem, não é? Sim. Basicamente elas são 5, que é a raiva, a tristeza, a alegria, o medo e o nojo. E eu costumo até dar o exemplo do filme Divertidamente, com os bonequinhos, e acho que é super interessante. Divertidamente. Não sei se já viu. Sim. É um filme muito educativo neste sentido e que nos faz entender que todas as emoções são necessárias. E o que muitas vezes acontece, e às vezes aparece, eu não quero sentir mais raiva, eu não quero sentir mais medo das situações, eu não quero sentir mais tristeza. Isso é impossível, porque todos nós precisamos dessas emoções. Já viu uma coisa interessante sobre essas emoções básicas? Não sei se já disse isto. É que quase todas parecem que são as más.
Exatamente. E por aí Porque é a raiva. Sim. Quais é que disse? Disse raiva, disse nojo. O nojo, a tristeza e o medo. O medo. Todas são aquelas que a gente não quer. Sim. Só nos sobra a alegria. A alegria. E o amor não é. Não é uma emoção básica, é um sentimento. Pronto, acho que isso aí dava para o programa, saber pronto, diferenciar emoção de sentimentos. Outro dia, pronto. Então outro dia ensina-me isso. Sim. Mas amor é um sentimento. Estas são as emoções básicas e são as chamadas universais. Diferença de sentimentos e de emoções. Sim. Que são chamadas emoções universais. Que raiva aqui é a mesma coisa que raiva na China. Mas se calhar amor aqui não é a mesma coisa que amor na China. E já diferencia um bocadinho. Ok? Pronto. E como eu estava a dizer, realmente estas emoções são todas necessárias e nesse filme caracteriza muito bem, porque a verdade é que se eu não sentir medo diante de um perigo, como é que eu me vou proteger? Se eu não sentir raiva diante de uma injustiça, como é que eu me vou defender ou defender alguém que eu amo? Então é muito importante eu saber reconhecer, ok, eu estou a sentir isto, e em que situações é que esta emoção me pode ser útil. Diante de um desafio, o medo se calhar não me é tão útil, a não ser que seja para eu me preparar melhor. Por exemplo, eu vou ter uma entrevista de trabalho, estou ali cheia de medo, estou super ansiosa, eu posso usar essa emoção no bom sentido. Ok, se eu estou com medo, de que forma é que eu me posso preparar melhor para esta entrevista? Mas quando o medo já paralisa... Mas quando o medo paralisa e impede, aí sim pode ser uma emoção desagradável, que precisa de ser gerida de melhor forma. O que eu realmente quero que entendam é que são todas necessárias, eu não tenho que deixar de sentir, eu tenho que aprender a gerir. Sim. É esse, eu acho que era o underline, aqui o sublinhado, que nós queremos deixar. É muito importante que a gestão emocional nós não podemos deixar de sentir coisas, nós vamos senti-las a vida toda, senão estamos mortos, ou então estamos dopados, ou então não estamos a viver. Pronto, basicamente não existem muito mais hipóteses. Nós temos é que gerir. Sim. E esta gestão muitas vezes começa por simplesmente eu conseguir fazer uma pausa entre a situação que me traz aquela emoção e a forma como vou reagir. Porque há muitas pessoas que funcionam tão em modo automático, é muito neste sentido que eu começo a intervenção em termos de gestão emocional, inteligência emocional, que é que há muitas vezes as pessoas reagem de forma tão automática que nem param para pensar, ok, será que esta é a melhor reação diante desta situação? Como, por exemplo, estamos num debate de ideias, uma pessoa tem uma ideia diferente da minha, eu começo ali a ficar com raiva, em vez de eu gritar eu tenho que parar. E às vezes esta pausa é o segredo para nós conseguirmos diferenciar quem é uma reação que é adequada a esta situação, há uma reação que não é adequada a esta situação. Então, basicamente, o treino e desenvolver aqui a inteligência emocional passa muito por isto, para eu conseguir ver em que situações é que é plausível eu reagir assim, em que situações é que não é plausível eu reagir assim. O que é isto da inteligência emocional? Inteligência emocional... Não falámos, nós preparámos aqui, mas eu já tinha avisado que isto vai aqui... A inteligência emocional é basicamente, roça aqui um bocadinho a gestão emocional, que apesar de eu reconhecer as minhas emoções e as emoções dos outros. E depois tem aqui alguns pilares que são muito importantes, que eu até passo muito isto em consultas em termos de, às vezes a consulta parece uma aula de psicologia, porque eu explico tudo, que é para a pessoa entender realmente como é que o ser humano funciona. Como é que funciona, não é? Porque na realidade a gestão é entender e avaliar. Sim, então a pessoa tem, para entender, tem que entender, tem que perceber, tem que haver aqui alguma definição e para avaliar tem que comparar isto um com o outro, não é? Portanto... Exatamente. E aqui eu até dizia isto ontem a alguém, que a inteligência emocional nós muitas vezes pensamos que as pessoas, não, tu reages assim, tu tens que reagir de outra forma. Mas não, há pessoas que não têm esta competência tão desenvolvida. E é uma competência que nós podemos desenvolver. E hoje em dia até ensinam a inteligência emocional nas escolas. Exatamente. Ensinam já? Começaram. Estão a começar. Isso é como a educação financeira. Sim, estão a começar. São quase as duas coisas que eu acho que mais falo aqui, que ninguém fala, que é a inteligência emocional, que é super importante. Só nos focamos em resultados e saber mil coisas, não é? Do outro dia, eu com o meu filho de 7 anos, que ele estava-me a dizer que tinha aprendido as sílabas átonas e tónicas e que pronto, ok, ele está a aprender e tudo, mas eu fico a pensar o que é que aquilo contribui para a felicidade dele no futuro. Exatamente. E que se calhar ele podia estar a ocupar o tempo a aprender como gerir dinheiro. E eu adoro a professora dele, atenção, se ela nos ouvir, professora, está aqui no meu coração, que está mesmo. Mas que há tantas coisas que nós podíamos estar a ensinar às crianças. Totalmente. Por acaso eu acho que esta professora que ele tem é fantástica e que lhes ensina ali nas entrelinhas, mas estamos a ensinar... para eles serem quase não sei o quê bem, que não é tão importante, porque, por exemplo, nas crianças, e disse que trabalhava com as crianças, a inteligência emocional é uma das coisas que é um cavalo de batalha. Sim, da pessoa e dele entender, ok, o que é que eu estou a sentir. Exato, e que não faz mal, não faz mal ele ficar chateado, ele tem que depois gerir o chateado. Como não faz mal chorar, não posso ficar a chorar sempre e por tudo e por nada. E às vezes nós vemos adultos a fazer terapia,
estão a fazer terapia porque não aprenderam inteligência emocional quando eram crianças. Pois. Porque hoje tem um monte de emoções contidas e é isso que às vezes nós falamos muito em controle das emoções. Eu não tenho que controlar nada, eu tenho que sentir. Simplesmente eu depois vou gerir como é que eu vou expressar essa emoção, mas eu não tenho que controlar A gestão nada. é um bocadinho um controle, ou não? Não é controle, é regulação. Não vou controlar. Nossa convidada muda aqui os nomes. Pronto. Sim, sim. Porquê? Porque eu não vou, eu não controlo. Eu vou, do género, olha, eu estou com raiva, eu estou cheia de raiva, estou super chateada, mas eu vou respirar fundo e a gente fala depois. Isso é o regular. Isto é regular. É pôr o fogo mais baixo. Eu controlar é como se, às vezes, as palavras, às vezes, pronto, podem fazer diferença. Eu controlar é, eu não posso sentir assim, eu não posso sentir assim, eu não posso sentir assim. Eu não, tipo, sente-te, chora, mas regula, não precisas, chora. Chora, mas não ficas a chorar para sempre. Sim, chorar uma semana. Sim, exatamente. Okay? Vais ali regular, ok? Porque há momentos em que é preciso o medo vir a... Porque eu diria, eu penso exatamente dessa forma, que é preciso rir, é preciso chorar, é preciso sentir, e cada pessoa é uma pessoa, e há pessoas que são mais expressivas e expansivas, e há pessoas que guardam mais, não é? Exatamente. E nem temos que obrigar o que guarda mais agora a mostrar a vida toda, como eu costumo dizer, a mostrar a roupa interior, nem temos que obrigar aquele que é mais expansivo agora a ser quietinho, porque nenhum é assim. Mas eu diria que isso era controlar, é a pessoa chegar aqui a um equilíbrio. Sim, sim. É mas pronto, regular é uma palavra mais certa. Sim, eu acredito que sim. Tentarei usá-la melhor, porque eu já vi a nossa outra convidada também a acenar e a dizer que sim, portanto, regular, Ruth Isabel, regular. Eu acho que às vezes o controle não é tanto pela palavra, é porque às vezes tem uma conotação negativa. Sim. Dizendo, controla-te. Sim, tipo do género, para, deixa isso para dentro e mete as tuas emoções aí para dentro. Não, implode. Não, explode se for preciso, mas explode no momento certo, com a regulação certa e com a pessoa certa. E pronto, explodir em casa sozinho, vá. Sim, sozinho, a gritar. Então, voltando aqui um bocadinho ao tema, acho que é muito saber isto aqui, o que é que eu estou a sentir, saber que não, é normal eu sentir-me de determinada forma, mas aprender a expressar esta raiva. Até muitas vezes falo em relacionamentos, por exemplo, estou numa discussão com alguém, estou num debate com alguém, eu sinto raiva, mas eu não vou ficar ali a gritar, se eu preciso vou fazer uma pausa. Eu às vezes até dou muito esta indicação, epá, vai à casa de banho, diz que vais à casa de banho, vai respirar fundo e depois volta. E recupera o assunto que te trouxe raiva, porque se te trouxe raiva pode ser um assunto importante de ser falado. Mas tu não vais falar sobre esse assunto quando a tua emoção está lá em cima. Até porque existe uma analogia que as nossas emoções são como uma onda. Ela está lá em cima, nós já temos que esperar ela baixar. A emoção ela dura segundos. E se nós não respondermos naqueles segundos, podemos estar a salvar muita coisa. E às vezes relacionamentos, às vezes discussões que podiam ser evitadas. Sim, às vezes as coisas que são ditas, não é? Sim, às vezes as palavras não voltam para trás. Exatamente. Não é? Já foram ditas, foram lançadas e se forem bombas, já explodiram. Já foi. E aqui um dos pilares da inteligência emocional é mesmo esta questão dos relacionamentos. Eu não vou simplesmente gerir emoções para eu aprender a gerir as minhas emoções, mas também para eu aprender a relacionar-me com o outro. Porque lá está, se a pessoa tiver consciência das emoções, também começa a ter consciência, porque às vezes há pessoas que também têm este problema, que é, elas não sabem o quanto elas magoam os outros e dizem coisas que os outros ficam ofendidos e que, às vezes em baixo, e a pessoa... Há pessoas que fazem, pronto, não são tão boazinhas no seu coração e fazem por mal. Mas às vezes a pessoa diz uma coisa que está ali a falar e não entende. E se houver esta consciência, ajuda também aqui na comunicação, não é? Sim. Epá, espera lá que aquele já me deu aqui um sinal que isto não está a correr bem, vira para a esquerda, dá uma voltinha. Sim, exatamente. Quando estamos a trabalhar em inteligência emocional, começamos aqui por duas coisas, que é o autoconhecimento, que é eu conhecer as minhas emoções. A partir do momento que eu reconheço, ok, esta situação deixa-me mais triste, esta situação deixa-me com medo, esta situação deixa-me com raiva, eu já começo a conhecer e a saber os sinais, quando a minha cara começa a ficar vermelha, quando o meu coração começa a bater rápido, eu já consigo começar a detectar. Depois entramos aqui na parte da autorregulação, ok, já conheces, já sabes o que é que te faz sentir assim, então vamos aqui regular com algumas estratégias. Às vezes respirar fundo, fazer uma pausa, escrever sobre as nossas emoções pode-nos aqui ajudar na parte da autorregulação. Nem me imagino escrever e a ser inteligível o que eu escrevo quando eu estivesse irritada, mas ajuda. E eu falo por experiência própria. Escrever? Sim, irritada e escrever, sim. Não a marafanha papéis e coisas assim. E eu falo disto também porque eu vivo isto.
E por isso é que é uma das áreas que eu mais gosto de falar. Porque quando eu comecei a regular mais a minha raiva, o meu ponto fraco, eu comecei a regular mais quando eu via que o meu dia tinha Parece sido uma assim. pessoa tão simpática e fofinha. Mas Mas pronto, exato. É para saberem, eu estou sempre a dizer, as redes sociais, a televisão engana toda a gente. Nós não enganamos ninguém, mas estamos aqui no nosso melhor, não é? Sim, e uma das coisas que me começou a ajudar foi, opá, eu vi que este dia correu super mal, estou super chateada, chego ao final do dia, pego no meu caderninho e escrevo, pá, hoje aconteceu isto, eu senti-me assim, eu estou super irritada por causa não é disto. quando está irritada, não é quando está ali na Não, quando onda, estou cá no pico da faço onda. uma pausa. Na Às onda vezes, que imagino acontece se estou a sem discutir, anos. isto já aconteceu. Estou com alguém ao telefone e estou a começar a ver que estou a ficar nervosa e se eu continuar aquela conversa não vai correr bem. Olha, vou só ali tratar de uma coisa, já te volto a ligar. E fico ali, desligo o telefone, vou respirar fundo, fazer a tal pausa que eu falei que é super importante naquele momento. Vou deixar passar um bocadinho, vou escrever sobre o que é que eu estou a sentir, ajuda a desconstruir as minhas ideias, porque às vezes as nossas emoções são como um novelo blanco, todo enrolado, cheio de cores aqui dentro. E quando nós começamos a tirar, começa a ficar mais claro. Às vezes, quando nós tiramos, percebemos que não faz sentido eu estar com medo disto, não faz sentido eu estar com raiva disto. Ou se calhar estou a pôr força demais numa coisa que não existe tanta muita força. temperatura. Está lá, existe, mas não é preciso não tanta. é preciso assim tanto. E depois, depois de trabalhar este autoconhecimento e autorregulação, entramos num ponto muito importante que liga com aquilo que estávamos a falar agora das relações, que é a empatia, que é um dos pilares da inteligência emocional. Eu não regulo só para mim, eu regulo também para conseguir lidar com o outro, para conseguir colocar-me no lugar do outro. Do género, epá, se eu estivesse numa discussão eu gostava que esta pessoa falasse assim comigo. Vou-me colocar também no lugar dele, como é que ele se pode estar a sentir. E depois outra coisa também que trabalhamos muito em inteligência emocional é a comunicação. Okay, eu sinto-me assim, eu quero falar sobre isto, mas eu não sei como falar, eu não sei como expressar. Nós então hoje vamos aprender. já percebi, estamos aqui a falar, 2 barris de pólvora, estão sentadinhos sossegados a falar calmamente. Mas já o outro lado das pessoas, há outras pessoas que guardam as coisas. Não, porque disse que era uma pessoa um bocadinho, e eu também sou essa pessoa. Eu sou cada vez menos. Pronto, e a idade ajuda, é um fator. A idade não ajuda nas rugas, em montes de coisas, mas nisso eu acho que ajuda. Vamos aprendendo. Ajuda a pessoa, assim, infelizmente com mais decisões e mais coisas. Ajuda a fazer a pausa mais vezes. Sim. Mas ia dizer, e as pessoas ao contrário? Porque há pessoas que o problema delas, ou a dificuldade delas, é exatamente o contrário. É implodem, ou seja, ou guardam tudo lá dentro, não falam nada, alguém lhe diz alguma coisa, a pessoa não gosta, mas a pessoa não quer parecer mal, não diz, e aquilo está-lhe a causar estes sentimentos e a pessoa nunca se afirma, nunca diz. Também é preciso ter esta gestão do outro lado, não é só a regulação para baixo, mas o forno também baixo também não serve para nada. Sim, e muitas pessoas que aparecem mesmo em consulta aqui com estas dificuldades, alguma coisa que precisam de gerir e tudo mais, quando nós vamos ver é muito esta dificuldade em pedir ajuda, é muito esta dificuldade em tirar para fora, que é basicamente tirar para fora. Que, olha, por exemplo, eu não gosto que me digas isso. Exatamente. Porque pensam às vezes que estão a magoar o outro. Mas não, às vezes o outro não sabe. Eles têm a empatia muito ligada e o outro de falar sobre eles próprios muito desligado. Muito desligada. Exatamente. Por isso é que lá está, é preciso equilíbrio. Não é? Às vezes existe muito este pensamento, não quero incomodar, se eu falar, será que vou estar a magoar? Então às vezes trabalhar aqui um bocadinho a questão da comunicação. E às vezes também, se eu falar, será que eu posso confiar nesta pessoa se estiver a falar? E às vezes isto acontece muito até em consulta, que a pessoa tem esta dificuldade em expor, em falar. Olha, como é que te sentes? Eu nem sei como é que eu me sinto. A pessoa não consegue expressar, não consegue. Isto é mesmo um treino, lá está, é uma competência. É uma competência que eu posso adquirir. Eu hoje posso ter menos inteligência emocional e aprender a adquirir isto com o tempo. É como para as nossas telespectadoras mais velhas, é como aprender a cozinhar, não é? Nós vamos aprendendo e pronto, olha, aprende-se. E uns cozinham melhor, outros cozinham menos bem, mas todos aprendemos a fazer as coisas, não é? A tal competência. Vai-se aprendendo, vai-se treinando, fazendo certo e fazendo errado, é isso? Exatamente. Porque, claro, começar, nunca vais acertar logo à primeira, não é? A pessoa vai aprendendo. Era bom. Há pessoas, lá está, há pessoas, como tudo na vida, que têm mais jeito para isto e já nascem quase mais ali com esta parte mais equilibrada, tem uma boa gestão emocional, tem uma boa leitura do que é que a outra pessoa... Sim, mais empatia. Sim, empatia, pronto, lá está. Conseguem perceber a outra pessoa bem e não se meter em caminhos apertados. Pronto. Então, e que estratégias é que a pessoa pode, além desta pausa, estratégias para ajudar a gerir as emoções? Portanto, tanto aquelas que são mais quentes, diria eu, como as que são mais frias. Não sei se isto pode ser, mas acho que entendemos assim.
Sim, além desta pausa, que eu acho que é Pausa é essencial, muito, sim. ok? A escrita, que eu também já falei, a escrita terapêutica, que eu também acho que é muito importante, principalmente para estas pessoas que às vezes têm dificuldade em expor, ao escreverem, eu às vezes digo, olha pá, escreve, ninguém vai ver, só tu é que vais ler isso, mas escreve, tira para fora, porque à medida que tu vais começando a tirar para fora sozinho, depois vai ser mais fácil tu também expressares com os outros, ok? Também aconselho muito aqui como é que é a tua rotina, como é que é o teu dia. Por exemplo, existem diversas emoções, sentimentos, como stress e ansiedade, pessoas que estão sempre ao nível máximo aqui do stress. Como é que é a tua rotina? Como é que tu começas o teu dia? Começar o dia com calma, acordar um bocadinho mais cedo, fazer uma meditação, fazer ali um tempo de silêncio em que não estás a fazer nada, os filhos ainda não acordaram, ainda não tens que ir para o trabalho. Às vezes acordar 5 minutos mais cedo e ficar ali em silêncio, uma meditação, uma coisa assim simples, faz toda a diferença. Então eu aconselho muito também, ok, como é que é a tua rotina? Como é que tu começas o teu dia? Aqui outra coisa também que ajuda bastante é aprender a gerir o tempo e a gestão do tempo. Já entra aqui. É o que a gente devia aprender na escola, desde a pré-gestão de tudo. Sim, quando eu falo aqui da gestão do tempo, eu falo também muito da organização e fazer uma coisa de cada vez. Porque eu falo bastante sobre isto, que é fazer uma coisa que para as mulheres é um desafio. É um desafio. Para mim Nós também é, multitasking. mas eu sinto, lá está, como eu já começo a conhecer mais como é que as emoções se manifestam, eu sinto que quando estou a fazer muita coisa ao mesmo tempo, stress lá em cima, ansiedade lá em cima, fico com mais tendência a explodir. Porquê? Porque estou estressada. Estou a fazer isto, estou a fazer aquilo. Não, tipo, faz uma coisa de cada vez. Isso já é, tranquiliza. A organização também é uma coisa que eu gosto muito de falar. Ok, tu às vezes sentes que a tua vida está de pernas para o ar, já vem alguém que tu já reages, já vem alguma coisa, já te deixa para baixo. E é se calhar porque a tua própria vida está totalmente desorganizada. Como é que tu te organizas? Como é que tu organizas o teu dia? Como é que tu organizas a tua semana? Tens controle sobre as situações? Claro que não temos controle sobre tudo, mas eu saber que pelo menos tenho ali controle sobre a minha semana, está tudo organizado, a minha casa está organizada, o meu ambiente está organizado minimamente. Preparado sempre a tempestades, porque elas acontecem, mas... Sim, e seja daqui a trazer aquela tranquilidade, aquela calma e tudo mais. Então, o hábito de organização, da escrita terapêutica, de acordar um bocadinho mais cedo e ter aquele momento zen de manhã, antes de eu entrar, assim, a romper no dia. Para as pessoas que já são zen e que precisam de falar e de gerir as emoções para o outro lado, de aprender a afirmarem-se um bocadinho, a dizerem que não gostam, que não está bem assim, que tem que ser de outra maneira. Olha, encontrarem primeira coisa uma pessoa de confiança com quem possam falar. Seja um amigo, seja um familiar, seja um psicólogo, seja quem for. Encontrarem uma primeira pessoa com quem possam começar a falar. Porque lá está, eu tenho medo de falar. Ok, mas tu só vais perder esse medo se tu começares a falar. Então encontra uma pessoa da tua confiança, tu sabes que não te vai julgar, sabes que não te vai criticar e começa. Porque à medida que tu começas vai ficando mais fácil. É uma coisa que eu costumo dizer também, que é quanto mais tu evitas, mais tu vais querer evitar. Então, quanto mais tu evitas falar com alguém, mais tu vais querer evitar falar com alguém. E é preciso a pessoa dizer que não gosta, não é? Faz parte de gerir as emoções, sim, dizer exatamente. não precisa de gritar, é só dizer não, isto está-me a custar, já chega, não é? Exatamente. Isto é uma coisa que se aprende. E apesar de eu não querer dizer que não, tenho que dizer que o nosso tempo está a chegar ao fim. Petra, quer-nos dizer as suas redes sociais para a seguirem? Sim. E tenho que me prometer que vimos falar cá das outras coisas todas que ficaram aqui a falar, como mudar de hábitos e coisas assim. Pode ser? Totalmente, claro. Hábitos de leitura. Ficou aqui, esta ficou-me aqui de baixo. Sim. Onde é que a podem encontrar? Então, estou no Instagram, Facebook. No Instagram é muito fácil, é como se fosse um site, apsicologia.pt. Ou se pesquisarem Petra também vão encontrar. No Facebook também Petra Tavares. Também tenho os meus vídeos no YouTube, lives e vídeos no YouTube também Petra Tavares, ou seja, YouTube, Instagram, Facebook, tem tudo. Mas o mais fácil pode ser o Instagram, apsicologia.pt. E que tem lá algumas dicas, não é? Tenho. Falo muito mais sobre hábitos, mas também tenho lá algumas publicações sobre emoções, até mesmo às vezes aqui sobre a procrastinação, que também é uma coisa muito interessante falar hoje em dia. Então, tem lá dicas que eu acredito que possam ser úteis aqui para começar a dar este passo de regular as emoções. Petra, foi um gosto conhecê-la. Esperamos voltar a tê-la aqui com esse sorriso maravilhoso. Obrigada. Que não parece nada que está aí tudo isto. Sim, não parece, mas estou aqui a regular as minhas emoções. Sim, pronto, é isso. É um exemplo vivo daquilo que está a falar. Sim. Muito obrigada. Desejamos tudo bom e até uma próxima. E quem sabe vem aqui conhecer os nossos colegas tão simpáticos das manhãs. Pode ser com muito obrigada. Amigos. Claro que sim. E foi um prazer receber aqui a Petra, mas já temos ali outra convidada preparadíssima para entrar. E então vamos ficar aqui só com um pequeno separador. Nós chamamos de separador, uma pausa e voltamos já.
Até já. Já se sente mais regulado, preparado para mais uma convidada, mais uma conversa. Eu costumo dizer mais uma volta no carrossel, porque isto é muito giro, eu acho que isto é mesmo interessante. Então, espero que tenha ficado aqui com estas sugestões. Se não teve a oportunidade de ver a nossa próxima a convidada anterior, desculpem, vai ouvir agora a nossa próxima convidada, mas depois, quando acabarmos o programa, pode voltar para trás e ver então, porque estivemos a falar acerca de gestão emocional. E agora podemos receber então aqui, olá, Kátia. Olá. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Então, e quem é a Kátia? Ora bem. Ui, esta é a pergunta mais difícil de todas, porque somos muitas coisas, não é? Sim. Se calhar podemos começar por dizer o que a Kátia faz hoje em dia? Sim? Sim. Portanto, hoje em dia eu trabalho em duas áreas, principalmente como professora de voz, coach, certificada pela Self-Worth Academy, que trabalha ao lado da valorização pessoal, além da autoestima. Sim. E arte-terapeuta, portanto tenho este campo profissional. Depois tenho outro campo que eu, como artista, sou cantora, pintora, compositora, letrista. E sabe que neste campo iluminou-se mais. Sim? Sim. Sim, sim. Não sei se foi porque foi o segundo e achou piada, agora vou falar isto também, mas ficou aqui, esses olhos brilharam. Sim, sim, porque eu estou numa fase na minha vida a assumir esse lado. Finalmente tive alguns problemas de saúde, pronto, se calhar para não saltar tanta coisa, mas eu nasci e fui criada em Luanda. Ia-te perguntar isso agora. Sim, portanto, os meus pais... No meio de uns ritmos africanos. No meio de uns ritmos africanos super protegidos, porque estávamos em guerra. Portanto, eu nasci em 78, já estávamos em guerra. Sim. Perguntam muitas vezes se os meus pais eram diplomatas. Eu digo que não, eram ingênuos. Eram ingênuos. Porque... Pois, exatamente, em 78 ficar lá, sim, branquinha como é. Sim, não é? Não deve ter super sido... protegidos. Sim. A parte boa foi que uniram-se as várias culturas. Só havia uma escola primária, durante um ano só houve uma escola, portanto, justamente nesses 2 anos, enquanto eu fiz a primeira e a segunda classe, era... Portanto, mesmo a abrir a voz, a cantar, pergunta-resposta. Esta senhora é maravilhosa a cantar e canta tudo mais. Pronto, depois já vos conto o que é que eu vi, que eu gostei muito, fiquei fascinada e já lhe vou perguntar. Sim, senhor. Portanto, cresceu aqui eu cresci com esse lado. Este lado no sangue. Sim. E como é que era? E a pintar também, portanto, a expressão artística sempre muito presente. Também é bem, todas as culturas têm a sua arte, mas aqui a cultura africana, os tecidos africanos, tudo é tudo aqui muito, quase garrido, não sei se posso dizer esta palavra sem ofender ninguém, mas tudo muito forte, tudo muitas emoções. Muitas emoções, sim. Não é? É muito interessante, porque existem várias pontes entre o meu trabalho e o trabalho da Petra. Sim. Porque eu fui estudar arte-terapia, especificamente antroposofia, porque estuda a sabedoria intrínseca no homem e na mulher, naturalmente, na humanidade. E é a espiritualidade justificada pela ciência. Nós, se olharmos para uma árvore, para um plátano, se ela não for podada, a imagem da árvore tem a silhueta da folha. Portanto, quando nós podemos viver a nossa própria essência, vamos ser melhores, vamos ser mais fortes, vamos fazer mais sentido. Não é? Quando nos conhecemos. Então, mas conte-me lá como é que era isto de... se havia muita diferença entre aquilo que vivia na escola, não é? O LLE canta muito bem, com a casa. Era muito diferente depois em casa, ou os pais também já estavam muito dentro desta cultura? Os meus pais sempre tiveram... A casa estava sempre cheia de gente, porque a minha mãe cozinha muito bem. Maravilha, e, portanto, sorte a sua. Parecia mais um mini restaurante. Sim. Porque a minha mãe conseguia cozinhar com poucos ingredientes comidas fabulosas. Portanto, e estavam sempre 2 ou 3 famílias muitas vezes juntas, não havia telemóveis, havia telefone, de repente deixava de haver telefone, deixava de haver luz, havia televisão horas por dia, algumas horas ao fim do dia com o noticiário em dialeto. Portanto, esse era o que havia para ver. Ao domingo, o Barco do Amor.
Sim. Quando voltávamos da praia, era muito Quando ritmado. voltávamos da praia, lá está. Sim, ao fim do dia, praia sempre, sábado e domingo íamos dormir nos jipes, para o mato. Claro. Às vezes íamos, por exemplo, para a selva. Eu lembro-me de ter 6 anos, 7 anos, e irmos passar o fim de semana fora, dentro de uma cubata. Isto hoje em dia é a ser proibido. Com crianças, com as várias famílias, e eu ouvia os animais lá fora a rugir. Depois de manhã entrávamos todos no jeep, íamos cobras a saltar por cima do jeep, ver os elefantes na paisagem, as girafas, jeep e crocodilos, sempre, portanto, este sentido de aventura, como se fosse uma coisa super normal, quase morrer. É muito... Como é que eu hei de explicar? Isto construiu quem é, não é, Kátia? Sim, sim. Há pouco tempo descobri que sim, que tenho muita serenidade, tenho esse lado meditativo e o lado de quem escuta, um terapeuta tem que... É alguém que escuta, sim. Sim, mas depois o lado do fogo, que é o lado cantora, e o lado de criar, o lado de ajudar os outros. Tem aqui uma família de fadistas? É verdade? É uma linhagem, sim. Ninguém foi estudar, todas as... Eu sou a primeira mulher da minha família que foi para a universidade. Sou a primeira pessoa, na verdade, nem homens nem mulheres, até venho de famílias que, do lado da minha mãe, agricultores e artesãos, sapateiros, várias gerações, latoeiros, de pessoas que trabalhavam com as mãos. Sim, com as mãos, sim. A minha bisavó era a única mulher que mergulhava no rio que sabia nadar, vestidíssima, coitadinha, porque era proibido ir de outra forma, mas já venho de sangue na guerra, aventureiro, do lado da minha mãe, do lado do meu pai, mais um lado de uma família de construtores, de empreendedores, justamente que foram para Angola, mas sempre em comunidade. Quando havia pão na nossa casa, eu lembro-me de que o meu pai íamos distribuir pão pelos vizinhos. Nós morávamos no resto de chão, não morávamos num condomínio, morávamos na rua Joaquim Capango, no resto de chão. Sim. Portanto... Mas então a música, isto era para dizer que a música já estava aqui muito... Ai, desculpe, sim, fugi completamente. Sim, é que eu estou a ver, é o meu tempo. É o tempo. A linhagem, todas as minhas tias, da parte da minha mãe, cantam muito bem o fado. A minha avó cantava muito bem. Era para dizer que se misturou aqui estas duas culturas. E então, vais estudar música, portanto, já cá em Portugal, não é? Vais estudar música, não foi um medo, foi mesmo aqui, tinha que ser... eu estava a estudar... Licenciada em canto jazz? Sim. Fui eu e juntamente com um outro colega fomos as primeiras a entrar quando abriu a Universidade de Jazz em Portugal. Aliás, qualquer estudo além do Hot Club, que é a escola, já existe há muito tempo. Na altura... Havia o conservatório, não é? Que é clássico, lírico, sim. E todas aquelas... Eu estudei primeiro canto clássico porque era a única forma, porque eu estava no 12º ano de Economia e estava sempre a cantar, fiz um concerto de rock na escola e os meus amigos disseram, porquê que não vais estudar música? E um amigo meu, guitarrista, entrou para uma escola profissional de música, na altura em Telheiras, música e novas tecnologias, e eu pensei, vou experimentar. E os meus pais disseram, tu vais estudar o que tu quiseres, e assim foi. Entrei descobri que era mezzo, soprano, dramático, estudei italiano, alemão, ópera. Tivemos aqui há algum tempo já não me lembro o que é, mas uma cantora lírica. Sim, cantora lírica, justamente. Silva. Sim. Portanto, eu sou cantora lírica também de formação, faço às vezes alguns trabalhos, mas deu-me mais gosto para o jazz, porque no jazz posso ser mais livre. Ainda bem que cada um vai para o que gosta, não é? E que são várias coisas. Sim. E então, esta formação aqui do jazz... Depois mais do improviso e tudo aqui estudou fora, não é? Sim. Portanto, fui convidada para ir para o Havaí, estudar com uma cantora que trabalha com o Bobby McFerrin, que justamente dirige orquestras de vozes, põe públicos a cantar, que era uma coisa que para mim é natural desde pequenina. Sim, claro. Sim. Isso é muito giro. E então é toda esta bagagem que faz de si uma vocal coach que hoje pode ajudar muitas pessoas em vários níveis, não é? Porque quando falamos aqui de cantar, não ajuda só pessoas a cantar, não é? Exato. Sim, ajuda pessoas a respirar, às vezes. A respirar, a poderem falar melhor. A poderem falar melhor, a estarem com uma postura mais correta. Hoje em dia muito a dar apoio, mesmo online, a pessoas preparar o cenário em termos de luzes, porque tudo transmite uma mensagem. Tudo o que nos rodeia, os tons que escolhemos, além até o próprio tecido, tem uma implicação física no conforto da pessoa quando está a falar com alguém. Deve estar confortável, não é?
Pronto, todas estas, isto aqui tínhamos aqui muito para falar. Sim, e sim, temos- vários programas. Temos aqui umas. Vem cá outros dias dar-nos aqui mais umas dicas, porque os apresentadores também precisam de saber falar como deve ser. Temos umas fotos de uma parceria que fez, não é? Que gostávamos de mostrar. Gostava que nos explicasse. Aqui, esta é uma das minhas paixões, é trabalhar, e por isso também me formei em arte-terapia antroposófica, é trabalhar com crianças e jovens especiais. Neste caso Sim. específico, chama-se, portanto, 21 em Cena é uma companhia de teatro fundada pelos pais destes jovens que têm síndrome de Down. São todos jovens ativos, têm trabalhos, são maravilhosos. E aqui temos a grande Patrícia Vasconcelos, para não dizer enorme, gigante, já disse, porque é uma mulher pronto, super poderosa em Portugal. E eu tive o prazer de participar com eles. Isto foi imediatamente antes do Covid. Isto é uma peça que eles escreveram com a escola, com os vários professores. Nós temos mais fotos deste mesmo. Sim, e pronto. Exato, isto foi no Teatro do Bairro, no Bairro Alto, esta apresentação. Eu estava a aquecer das avós. Tão fofinhos, tenho tantas saudades. Aquecer a voz, que algumas pessoas se calhar não sabem, mas é quando os cantores preparam a voz, ou os cantores. Sim, é preciso saber aquecer e arrefecer. E nós já vamos ter aqui uma demonstração ao vivo, vamos ver isso. Não E aqui? perca. Não percam, nem pensar. Aqui isto é na Casa do Artista. Sim. Portanto, Uns senhores já com mais alguma idade, não é? Com os senhores muito fofinhos. Eu dirigi este coro, agora já não o dirijo porque não se pode cantar, pronto, desde do Covid. Este coro está parado há 2 anos. Malvadas. Estes alunos têm entre os 75 e os 92 anos. Tão lindo. E isto é uma associação na qual podem sempre contar comigo, que é a CURPI, que está, portanto, tem sede na Junta de Freguesia de Campo de Ourique, onde eu morava, e isto é na Casa do Artista. Vê-se ali algumas telas, há ali pessoas que têm 100 anos, várias pessoas, e a CURPI vai, tanto com a CURPI, fui dirigindo este coro. Eles vão, com o apoio da Junta de Freguesia, cantar a várias instituições. Que giro. E é muito giro porque eles, como são ativos, como cantam, quando se tem muita idade, cantar é uma coisa que se pode fazer. Já não se pode aspirar ao chão, já não se pode cozinhar tão bem, mas pode-se cantar. Pode-se cantar. E isto é muito, muito importante. Sim. E aqui temos para conhecerem, não é? Portanto, a Cátia, Sim, eu acho que aqui nem temos dissemos o o seu nome, site. mas está a passar em rodapé, que é a Cátia Leonardo, que é a pessoa com quem estamos a falar, não é? Sim, este site está virado para quem quer marcar aulas, tem um caminho para encontrar, está em inglês e está em português. Portanto, aulas para quem não sabe nada, também ou não? Aulas para quem não sabe nada também, sim. Sim. Aulas para quem já sabe alguma coisa? Sim. Sim. Trabalho com todo tipo de pessoas, de todas as classes sociais, culturas, vários países, porque principalmente o ritmo do discurso é uma das dificuldades comuns. Tenho vários tipos de programas, com diferentes durações. Podem lá ir ver e procurar. Sim. A cada pessoa é tailor-made, portanto não está... Cada pessoa tem uma postura, tem uma É um fato feito à medida, o tailor-made. Sim, tem um programa desenhado só para ela. Pronto. Por tudo, pela questão de aquilo que falávamos há pouco, a análise, Sim. se é uma pessoa mais serena, se é uma pessoa mais fogosa, pronto, e tudo o que há entre as duas. Todas as pessoas, pronto, não é tudo dicotómico assim. Sim. Cátia, e temos que passar para Parte ali o prática. nosso cenário. O que é que nos vai mostrar? Eu vou mostrar 2 aspectos diferentes do meu trabalho enquanto professora e terapeuta. Portanto, há pessoas que vêm para a aula de voz que não conseguem sequer respirar, vêm tão nervosas porque têm medo que eu vá julgar a voz, Sim, sim. ou porque já lhes foi dito que não sabem cantar. Sim. E, portanto, têm uma dificuldade que respiram tão pouco. E é um caso, uma senhora que veio para ter aula de voz e não conseguia respirar. Eu disse, então vamos pelo gesto terapêutico da arte-terapia a aprender a respirar. E Então depois essa pessoa passamos. diz-me mais do que se estiver a falar. E a seguir tenho aqui uma aluna maravilhosa, que é muito fofinha, que com é um quem nós exemplo vamos, sim. clássico de quem acha que não tem voz E que, porque não afinal, sabe tem. aquecer. E afinal, Não sabe aquecer. Então, é segura-se. esta demonstração que nós vamos ver. Vamos ver aqui um aquecimento, ou como assim, aqui com a nossa Francine, com quem eu depois vou também tentar falar, não é? E vamos então aqui passar mais um separadorzinho e voltamos já.
como lá diz a música, o prometido é devido. E nós continuamos aqui à conversa com a Cátia Leonardo, que nos vai fazer aqui uma pequena demonstração aqui com a nossa querida Francine. Francine. Exatamente. Francine. 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 C'est parfait? Parfait. Ok. Não sei mais nada. A Cátia queria-nos só mostrar aqui este desenho de alguém que foi ter consigo e que não se conseguia expressar, não é? Sim, é uma senhora que veio para a aula de voz e não conseguia, ela respirava muito pouco. Estava Sim. muito aflita porque estava envergonhada, porque não sabia o que dizer. E eu disse-lhe, vamos começar pelo gesto terapêutico muito simples e faz o que quiser. E ela, estes lápis parecem lápis de criança, vou fazer um desenho como quando eu era criança. Sim, sim. E foi relaxando e passado uma hora conseguimos então ter aula de voz, não é? Sim. E perceber o que é que estava a acontecer com a voz dela. Mas isto para perceber o que é um bocadinho a arte-terapia, uma leitura rápida. Isto é uma senhora de sucesso, estas montanhas é o seu percurso, é uma senhora que tem muito sucesso, de uma carreira espetacular. As árvores não têm raízes, é uma pessoa que não é portuguesa, uma pessoa que se sente desenraizada em si. A casa está muito fechada, uma senhora que se protege e protege a família. Tem uma rosa do tamanho do mar, uma mulher cheia de paixão, que está ali presa. Está aqui a fazer quase que a fazer aqui uma interpretação dos Sim, desenhos, isto não é uma interpretação. Enquanto as pessoas estão a trabalhar, Pronto. eu estou a perceber Isso o que depois está a ajuda acontecer. a trabalhar Ajuda. com as pessoas. No caso, Pronto. agora vou mostrar esta rapidamente, que é... Temos muito pouco tempo, Cátia, queremos sim. ouvir a Francine Esta. cantar. Pronto. que é o retrato energético da senhora. É uma senhora que esconde a sua própria natureza. Portanto, Pronto. está escondida atrás da sua paixão, da sua natureza. O mesmo se passa Se passou com aqui com a Francine. Com Francine. 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 Em que me apareceu por intermédio de uma senhora amiga e eu pedi-lhe para cantar. Ela vai fazer exatamente o que fez na primeira aula. É Portanto, uma vamos pequena... ver aqui quase um antes e o depois, vamos Sim, assim dizer. o que é uma voz bonita antes de ser aquecida e o que é uma voz com 5 minutos de aquecimento e consciência vocal. Vamos lá. Mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Nabetelo lisolo ya camarade nangai, azala kalisusu camarade te, akomana ye fami nangai. Ok. So, ela tem a voz, é uma voz lindíssima e tem uma voz no rosto, presa no rosto, não está a usar nada do diafragma. Então, o que vamos fazer agora é costas direitas, estamos sentadinhas e vamos inspirar profundamente para o diafragma. E pode fazer connosco e deitar o Eu ar perguntei fora. se podia fazer, mas depois tem que cantar em congolês. Essa parte ficou de fora. E vai deixar o ar com pressão. Isso. E mais uma vez, inspirar. E agora? Gong, 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 gong. Gong, 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 gong. Relaxa os braços. Gong, 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 gong. Gong, 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 gong. E o pescoço. Gong, 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 gong. Gong, 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 gong. Gong, gong, ele, le, le, we. Gong, 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 le, le, le. Gong, gong, go, le, 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 le. Smile. Gong, 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 le, 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 le. Gong, gong, go, le, 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 le. Gong, 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 le, 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 le. Gong, 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 gong. 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 Ouais, le, 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 le. Ouais, le, 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 le. Voix, 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 voix. 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 Mon meilleur. Mon meilleur. Agora eu continuo. And you go on. Mon meilleur. Mon meilleur ami. Mon ami de tout le temps. Toujours prêt à me consoler.
Nabete loli solo ya camarade nanga Azala kali susu camarade te Akomana ye fami nanga Jésus mon meilleur ami Muito bonito. Portanto, o que é que nós notamos aqui? Se calhar para alguns mais desapercebidos, mas a voz dela realmente ficou mais aberta, com mais, o que é que seria a parte técnica certa de dizer, com mais tensão, com mais projeção, o quê? Com menos tensão. Ela está nervosa, estamos aqui com câmaras, Também estamos com câmaras, portanto temos que está dar nervosa. aqui o desconto dessa parte que é difícil descontrair, Sim. não é? Aqui. Sim. E portanto, é um mini aquecimento. Sim, Portanto, a claro. voz dela é muito maior, ela tem uma Sim, voz sim, enorme. sim. Agora, o que é que acontece? É justamente o oposto. A tensão na voz é o que cria os problemas vocais. Portanto, no caso dela como cantora, ela trabalhando o diafragma, fizemos só este para lembrar o É uma diafragma. coisa que as pessoas se calhar nem sabem que se faz. É mas- um músculo Sim. enorme que está no nosso corpo, que está na base dos nossos pulmões e que reage com os exercícios de respiração. Por isso nós nos acalmamos quando respiramos profundamente, porque ele está inclusive ligado à nossa coluna. Portanto, a postura mantém também o diafragma num lugar mais seguro. E a partir daí ver o som. Quando eu lanço o meu som com o impulso do diafragma, sem treino, é só em caso de aflição. Exato. Então o diafragma funciona se alguém me tentar matar. Mas, portanto, é um mecanismo que nós temos, E que que tem se que for ser treinado, treinado. Exato. fica ao nosso serviço e podemos regular esta palavra de Regular. hoje. Gostou da Eu palavra. gostei. Vocês gostaram de se conhecer, apesar de Sim. não se terem aqui na televisão. Minha não se xará, conheceram. também regular. Então, este regular do som a nível tímbrico e a nível de volume. É muito importante. Muito importante. Portanto, ela, ainda por cima, ela pode vir a ser, eu tenho a certeza que será uma solista, com um Sim. coro atrás, uma orquestra atrás, e a voz, Que ela tem a voz lá, não uma é? voz enorme, sim, sim. Pronto. Muito potencial. Tudo bom para si. Tudo bem, graças. Ok? Obrigada. Graças. Oh, graças. Em que língua que é? Merci. Merci. Portanto, desejamos tudo bom para si e sente muita diferença. Do you feel difference Yes, I feel. in the classes that you have with Yes, Kátia? yes. Portanto, estava a perguntar se sente muita diferença, não é aqui na sua voz? Sente muita diferença. Sim. Pronto, é isso. Kátia, portanto, para isto, para ser solista, para cantar num coro ou simplesmente para fazer uma coisa que a pessoa goste, podem ir ter consigo, não é? Sim. Pronto. E vão aprender aqui a respirar, vão aprender a descobrir aqui partes do corpo que se calhar não conheciam para poder cantar. Sim. Partes interiores e parte de Exatamente. expressão criativa. Pronto. E como é que a podem encontrar? É aqui isto que nos falta falar. Sim. Portanto, eu faço... há vários workshops que vão sendo marcados e costumam aparecer sempre nos canais ou no Instagram ou no YouTube. De Kátia Leonardo. Kátia Leonardo, sim. E depois temos, na página podem marcar uma sessão de entrevista, uma sessão de experimentação de meia hora via net, não é? Via Zoom, se estiverem interessados num trabalho particular. Nós em breve vamos ter um estúdio, mas ainda não posso Ainda falar não sobre está, isso. pronto. Posso falar sobre no dia 4 de abril, vamos ter um workshop. Ser muito rápido, Sim, está ali sim. um tempo. Vamos ter um workshop no centro de golfe, em que vamos misturar várias coisas, arte-terapia, enneagrama, golfe, vai ser giro. Pronto. Kátia, foi um prazer conhecê-la. Igualmente. Obrigada. Francine, nice to meet you. Nice to meet you. Francês agora com nervos não consigo, mas Temos tudo uma bom. prenda! Temos uma prenda! Mas eu tenho 30 segundos que tenho que acabar. Então vamos! Meu Traz uma Deus, prenda. enquanto trazem a prenda, quero já dizer uma prenda para mim. Oh, meu Deus, que maravilha! Então, dizer que foi um prazer estar aqui com as nossas convidadas. Obrigada. Esta senhora vai ser a nossa próxima convidada. Viram-lhe só as costas, mas vai ser mesmo isso. Muito obrigada. Isto é uma prenda de brigadeiros. Ok. Temos para mim e para a Cláudia. Cláudia, não vieste, mas já tens uma prenda. Viram? Um beijinho e já sabem, giram as vossas emoções e quem sabe aprendam a cantar melhor e a estarem aqui mais soltos. Beijinhos, até à próxima.